Olá pessoal, estamos aqui para novamente ter uma breve exposição da lição desse domingo. Hoje a gente vai começar a lição que tem por tema Moda Vem, Moda Vai. Essa lição, que tem a palavrinha aí repetida, moda, ela não vai nos ditar a forma como nós devemos nos vestir, a forma como nós devemos falar. A gente sabe que como cristão tudo isso, nossa conduta, nosso caráter, em meio à sociedade, implica como nós devemos ser diferentes. Através dessa lição, o Senhor ele colocou no meu coração que tudo que nós devemos fazer deve ser analisado. E espero que vocês também tenham essa mesma compreensão. Nem sempre na Bíblia a gente consegue ver claramente algumas formas de como nós devemos agir. Até porque num mundo tão modernizado, num século tão avançado, a gente percebe que através do Espírito Santo a gente consegue visualizar como nós devemos agir ou as coisas que nós devemos fazer. A base bíblica dessa lição, ela se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 23 e 24, que são versículos bastante conhecidos. Que diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. Através desses versículos, a gente já consegue, do primeiro versículo, a gente já consegue perceber claramente: todas as coisas me são lícitas, mas através da minha consciência de cristão, eu preciso apenas fazer as coisas que vão me edificar, as coisas que vão, através da minha edificação, fazer com que as pessoas também sejam edificadas, sejam levadas até a Cristo. Aí, nesse momento, com a introdução, vocês ouviram um barulhinho, vocês vão saber o que é. Existe uma comparação entre um pedreiro e eu e você. Durante a nossa vida, nós nos deparamos com, desde a criança, a adolescente, a juventude, nós vivemos para construir a nossa história, para construir a nossa identidade, em prol de um alvo que é Cristo Jesus. Nós nos deparamos com, muitas vezes, situações onde nós precisamos identificar e tirar aquilo que é sujo. É justamente assim que agem os pedreiros, né? Os meninos que já ajudaram aí em construção sabem como é. Que em algumas situações a areia precisa ser o quê? Peneirada, né? Para que aquela casa, ou para que a casa ela seja construída de uma forma sólida, a areia ela precisa estar limpa. E da mesma forma acontece com a gente, né? Às vezes você pode pensar que aquela situação é muito simples e não dá muita importância para ela, né? Você faz o quê? Pega uma peneira com os buracos, bem grandões. E aí você acaba agindo de uma forma errada. Você acaba, como cristão, não fazendo de acordo com o que o Senhor Jesus espera que você haja. Como cristãos, como um verdadeiro pedreiro que está construindo uma casa em cima, né, sobre a rocha que é Cristo Jesus, a gente precisa avaliar as nossas ações e pegar aqui, uma peneirinha que esteja bem estreitinha, né, os furinhos bem pequenininhos. Através dessas peneiras, dessa peneira que é furo bem estreitinho, a gente vai conseguir ter uma areia limpa, a gente vai conseguir construir uma história, a gente vai ter bases firmes, porque a gente vai estar construindo com uma areia totalmente limpa, não vai ter nada que com o tempo venha danificar aquela estrutura da casa ou a nossa vida. Assim, adolescentes, assim acontecem também na vida de vocês. Talvez, né, o dia a dia, as escolhas, os grupos na escola ou em casa ou com a família, pessoas que não são cristãs,
venham trazer algumas escolhas que são escolhas onde vocês são influenciados. Né? Influenciados de que forma, Fabiana? Influenciados a agir de uma forma que aquele grupo age, ou influenciados a falar no mesmo assunto que aquelas pessoas falam. Será que falar palavras torpes? Será que agir com arrogância? Ou será que cirar ou gritar com as pessoas seja o hábito das pessoas que você atualmente vive? Então vamos ter cuidado conforme como nós agimos ou falamos ou pensamos. Né? Como cristãos nós precisamos sim fazer a diferença. E através da palavra do Senhor, através do Espírito Santo de Deus, a gente consegue ter a orientação devida. Né? E assim como Salomão, que o nosso desejo seja ter sabedoria, né? Que o Senhor ele venha nos conceder o discernimento acerca de como nós devemos agir. Independente da idade, Salomão, por ser muito jovem também, por estar à frente do império, do reinado, ele pediu ao Senhor sabedoria. Né? Não vamos pedir coisas fúteis, né? Que o ferrugem, que a traça corrói. Vamos pedir coisas ao Senhor que são eternas. O primeiro ponto da lição, ele tem por tema assim, Timóteo, um jovem como você. Timóteo, ele era um jovem rapaz que teve uma responsabilidade muito grande. Ele foi treinado por Paulo, ele é amigo de Paulo, e através desse treinamento, Paulo ele percebeu seu caráter, e através dessa percepção ele pôs confiança em Timóteo. No livro de Filipenses, capítulo 2, eu vou abrir aqui ler rapidinho, são poucos versículos. Filipenses 2, 19, versículo 19 e 22, diz assim: Espero, porém, no Senhor mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque ninguém tem de igual sentimento, que sinceramente cuide de vocês interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conhecereis o caráter aprovado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Aqui nessa passagem, Paulo ele cita para a gente algumas características do caráter de Timóteo. Ele fala que Timóteo ele era altruísta, que ele cuidava dos interesses dos outros e não só dos seus próprios interesses. Paulo ele cita que Timóteo ele era cristocêntrico, que ele buscava a Jesus Cristo em primeiro lugar. Ele diz que Timóteo ele era um jovem de bom caráter, que tinha um caráter aprovado, quando ele diz que Timóteo tinha um caráter aprovado. E ele fala que Timóteo ele era trabalhador. Por quê? Porque Timóteo serviu com ele, ele conhecia as qualidades de Timóteo como servo do Senhor. Então, Paulo ele sabia que poderia enviar Timóteo à igreja de Filipos. Paulo sabia que Timóteo, independente da sua idade, ele não seria influenciado. Que assim, adolescentes, eu e você não venhamos a ser influenciados, né, por este século. Que nós venhamos a estar transformando as nossas mentes, os nossos corações. Neste mesmo ponto, onde fala sobre Timóteo, nos são apresentados 5 P's, né? 5 situações onde a gente precisa tratar e utilizar essa peneira. O primeiro P é o P da proibição. Nem sempre na palavra do Senhor a gente encontra algumas proibições claras, como por exemplo a de adivinhação, a de magia, a de feitiçaria, a de encantamentos, a de consultar espíritos ou a mortos. A segunda proibição, nesse caso, seria a proibição clara dos pais. Quando você não encontrar na Bíblia e seus pais, eles lhe proibirem, saiba que isso é expressamente a ordenança do Senhor também. Né? Quando a palavra do Senhor ele fala, honra teu pai e tua mãe. Então, isso quer dizer também que
nós devemos ouvi-los, nós devemos obedecê-los, assim como a palavra do Senhor. Então, quando o seu pai diz, chegue, Fabiana, em casa até no máximo de 10 horas. Então, quando você ultrapassa essas 10 horas, você está, Fabiana, desonrando seus pais. Né? O segundo P seria o P, a proibição da aparência. Independente de não estar na palavra, existem algumas coisas que têm uma ideia, uma filosofia ruim, né? Como, por exemplo, a tatuagem, como, por exemplo, o piercing. Nem sempre a gente consegue encontrar pessoas que tenham o mesmo pensamento que a gente, mas se você colocar o Espírito Santo dentro desse assunto no seu coração, você vai saber se é correto ou não você agir como certos grupos agem, né? Como essas filosofias elas prezam, elas pregam. A palavra do Senhor, ela diz que nós nos devemos desviar do mal, né? Quando ela diz assim, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 22. Como é que nós devemos agir? Nós devemos nos afastar de todo o mal, né? Nós não podemos imitar a conduta dos pecadores, como está lá em Salmos capítulo 1, 1. Nós não devemos imitar as condutas dos pecadores. Então, se há os pecadores e os cristãos e os dois agirem da mesma forma, como vai haver diferença entre luz e trevas? Nós precisamos agir de uma forma diferente. Não é que você vai agir da mesma forma, você precisa ser diferente. O segundo P seria o P da proibição pela razão. É o momento mais difícil, onde você coloca lá no fundo do seu coração a seguinte pergunta: por que realmente eu tenho que fazer o que as outras pessoas estão fazendo? Vejam só, a palavra do Senhor, né, essa lição ela nos traz várias formas onde nós podemos pensar antes de agir. Esse terceiro ponto, ele nos faz tratar o nosso coração antes de agir de qualquer forma. Ele nos leva a evitar alguns assuntos, alguns motivos, como, por exemplo, inveja, ciúme, rebeldia. Quando você começar a observar aquilo que está sendo colocado para você, você vai começar a agir da forma correta. A palavra do Senhor diz assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta. Então, examine aquilo que traz ao seu coração, independente de qual seja a situação, né? Se o seu coração ele tiver uma boa justificativa, o Senhor ele estará com você. O nosso coração, a palavra do Senhor diz que o nosso coração ele é enganoso. Então, cuide do seu coração para que ele não seja enganoso. Cuide do seu coração para que ele te traga um crescimento espiritual, né? O nosso culto ele deve ser racional. E, independente de qual seja a situação, vamos buscar pensar antes de agir de qualquer forma. O quarto P, gente, seria o P do efeito. Seria o resultado da forma como nós agimos. No livro de 1 Coríntios 10, 23, como nós lemos, diz que tudo é permitido, né? Mas nem tudo edifica. Aí aqui tem: esta peneira exige que você considere o resultado da situação. Fazer que todo mundo está fazendo vai ser positivo ou negativo? Vai trazer união ou desunião? Vai promover edificação ou destruição? Então, será que o que eu vou fazer vai causar escândalo, vai causar tropeço para a vida das pessoas? Eu gostaria de orar nesse momento com vocês, né, que o Senhor ele venha estar colocando em nossos corações aquilo que realmente é para edificação das nossas vidas. Senhor, muito obrigada por